Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais um devocional poderoso. Hoje o tema, queridos, é muito importante. Estaremos falando sobre desmascarando a nova era. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha na área de libertação de alto nível e também com personalidades restauradas. Ou seja, trabalhamos na área da mente, emoções, sentimentos e vontade, te levando a um equilíbrio espiritual e emocional. Amados, tem um texto em Apocalipse, capítulo 9, versículo 3 ao 11, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto diz: da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha o poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, amados, Apolion, o olho de Horus. O olho de Horus também significa filho de Ísis ou Osíris. Simboliza a estrela que caiu do céu com outros anjos, os anjos caídos, e tem a chave do poço do abismo para liberar pragas na terra. Mas Deus ferirá o olho direito, que representa Horus. Olha o que diz Zacarias capítulo 11, versículo de número 17. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego, o seu olho direito. Então, amados, Mateus também diz, Mateus 22, 14, a vitória já está estabelecida, mas precisamos despertar os que foram chamados por Deus, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Queridos, a nova era não é uma religião, é uma plataforma que prepara o caminho para a vinda do anticristo. É um movimento que envolve inúmeras áreas da sociedade, das mais complexas às mais simples, como política, filosofia, religião, economia, ecologia, educação, música, esporte, mídia, filmes, desenhos e até alimentos. Este abrangente movimento tem a finalidade de influenciar e distorcer a maneira de pensar da humanidade e destruir os valores e princípios fundamentados na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8 está escrito:
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Agora vamos trazer um breve histórico sobre a nova era. Queridos, o movimento da nova era é muito antigo. É uma junção de conceitos do hinduísmo, da gnose antiga, do ocultismo, da magia, do espiritismo e das seitas orientais. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, amados, a própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, como está em Lucas capítulo 16, versículo 8. E eles vêm preparando o caminho para que o príncipe deste mundo cumpra os seus planos. Eles não têm pressa, fazem tudo de forma calculada e deixam um legado por onde passam. Para entendermos melhor, para que possamos entender um pouco mais como eles trabalham firmemente para que esses planos se cumpram, vamos conhecer alguns dos precursores da nova era. A primeira pessoa é Helena Blavatsky, de 1831 a 1891. Foi uma das maiores estudiosas do conhecimento oculto e da magia da sua época. Fazia parte da nobreza russa e desde cedo iniciou contato com os mestres ascensos que a prepararam para sua missão no Ocidente de despertar as pessoas no início do século. Após ter se aprofundado no conhecimento esotérico ocidental, que é a gnose, hermetismo, priorizado de Sião, ou Illuminatis, Cabala, ela viajou o mundo em busca do conhecimento esotérico oriental. Iniciou contatos com os mestres espirituais orientais, Moriar e Kuti Rumi, que começaram a guiá-la. E direcionada por eles, chegou à Índia e ao Tibete e começou a desenvolver seus dons psíquicos e poderes paranormais. Se iniciou no budismo tibetano com o mestre Kuti Rumi e no budismo esotérico tântrico do Tibete. Anos depois, já nos Estados Unidos, com seu marido, o coronel Oscott, em 1875, funda a Sociedade de Teosófica. Essa sociedade foi porta de entrada para que a Helena cumprisse a sua grande missão: fazer o que era esotérico se tornar esotérico. Ou seja, tudo que era oculto se tornava público. Ela fez isso facilmente através de símbolos e literaturas presentes até hoje. Através da psicografia dos mestres superiores, escreveu a Doutrina Secreta em 6 volumes e Isis Sem Véu em 4 volumes. O segundo personagem, querido, que difundiu a nova era é Aleister Crowley. Ele é de 1875 a 1947. Foi um dos britânicos mais influentes na sua época. Ele mesmo se considerava o principal apóstolo da nova era. Inclusive, o termo nova era foi introduzido por ele em sua viagem de lua de mel ao Egito com a então esposa Rose Kelly. Ela foi incorporada pela entidade Aias, que ditou para ele toda a doutrina do Telemã e escreveu o livro da lei, a lei do Telemã. E faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei e o amor sob a vontade da lei.
Então são 3 obras que foram ditadas, pela sua esposa, incorporada pela entidade Aiwass, ok? Então, amados, a filosofia também enfatiza a prática ritual de magia. Crowley definiu a magia como a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade, e integrava práticas orientais com práticas mágicas ocidentais da ordem hermética da Golden Dawn. Ele também discutiu magia sexual e gnose sexual em várias formas, incluindo práticas masturbatórias heterossexuais, o sexo anal, e incitava a pedofilia. Chegou a ser considerado pela mídia como o mais perverso do mundo na sua época. Esta fama não impediu que influenciasse diretamente a cultura através de artistas e bandas que seguiam os seus ensinos, como Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, The Beatles e Black Sabbath, e pelos cantores Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne e David Bowie, e Everton Patrick, Raul Seixas, John Frusciante e Paulo Coelho, entre outros. Então, amados, a terceira personagem é Alice Bailey, de 1880 a 1949. Foi uma das herdeiras da escola teosófica fundada pela maior esoterista do Ocidente, a russa Madame Helena Blavatsky. Alice foi uma pesquisadora e escritora espiritualista de origem inglesa. Foi responsável por desencadear um movimento esotérico internacional. Iniciou a Lucis Trusts Publishing Companhia em 1922, a Escola Arcana em 1923 e em 1932 o Movimento Internacional da Boa Vontade. No outono de 1919 foi contatada pelo mestre tibetano T.J. Kuo, e desse encontro surgiram os 24 livros escritos em 1919 a 1949. Foi vista como uma grande servidora da humanidade e deixou assentes as bases de um movimento conducente a uma nova cultura de valores espirituais. Além de situar de uma forma ordenada e credível a existência e o trabalho dos mestres de sabedoria de todos os povos e de fundar a escola arcana, que visa a formação e a preparação de discípulos aptos para o serviço às necessidades mundiais. Seus livros escritos em cooperação com o mestre tibetano entre 1919 e 1949 constituem uma continuação dos ensinamentos da sabedoria imortal, um corpo de ensinamentos esotéricos que sistematizaram uma vasta gama de conhecimentos da hierarquia espiritual. Sabedoria imortal, um corpo de ensinamentos esotéricos que sistematizaram uma vasta gama de conhecimentos da hierarquia espiritual, tornou-se teosófica e, com o livro Misticismo, desencadeou um movimento esotérico internacional. O quarto personagem dessa fundação ou dessa proliferação da nova era é Adolf Hitler, 1889 a 1945. Adolf Hitler, líder do partido nazista na Alemanha, ele foi o principal instigador à Segunda Guerra Mundial na Europa e foi figura central do Holocausto. Com uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista perpetrou um dos maiores genocídios da história. Matou pelo menos 6 milhões de judeus e milhões de outras pessoas que, segundo ele, eram subhumanos e socialmente indesejáveis. Considerava religiões japonesas ou
o islamismo melhor para o seu povo que o cristianismo. Com sua mansidão e flacidez, de acordo com a Agência de Serviço Secreto dos Estados Unidos, o seu real plano era destruir a influência cristã do reiki e, por fim, erradicar o cristianismo. Era ateísta. Frequentemente mencionava que a providência o protegia e dizia que estava em uma missão divina para matar judeus e reerguer os alemães. No partido nazista era totalmente conservador e rígidos e conservadorismo da família. Porém, na sua vida pessoal, tinha uma conduta controversa. Era membro da sociedade Tule, que praticava a magia sexual do Tantra para obter poder espiritual a ativar a Kundalini. Kundalini, queridos, é uma energia serpentina que os mestres hinduístas e os místicos da nova era acreditam que precisam saber dominar para ter maior potência espiritual, poderes e dons. Há especulações de que, inclusive, ele poderia ser homossexual, bissexual ou assexual. Não dormia no quarto da namorada e se drogava com múltiplas drogas, inclusive hormônios femininos. Depois vamos estar fazendo um devocional específico sobre Kundalini. O quinto personagem da nova era, o quinto personagem da difusão da nova era é Antônio Gramsci, de 1891 a 1937. Foi um filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. Membro fundador e secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado pelo distrito do Vêneto, sendo preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Escreveu sobre teoria política, sociologia, antropologia e linguística. Na prisão, escreveu os 32 cadernos do Cáceres e estas reflexões iam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Dizia, a melhor forma de tomar o poder era mediante infiltração, ocupação de espaço e revolução cultural. Infiltrando e ocupando o espaço, ele tomou o Estado inteiro. Criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas e da força. Para ele, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais existiria por muito tempo, pois todos os aspectos culturais da sociedade, como a sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade, que também devia ser derrubada. Através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Há uma tendência do mundo acadêmico e reprodução de ideias de abraçar a causa socialista. Ciências humanas pode inventar como o mundo é como os seres humanos são, propor uma solução e dizer como todo mundo deveria agir. E como professores poderão repetir a mesma história ou gerar algum gasto no governo. O Brasil é o país da América Latina onde as teorias de Gramsci foram 100% funcionais e hoje colhemos os tristes frutos dessa hegemonia cultural. O sexto personagem dessa difusão da nova era é Saul Alinsky, de 1909 a 1972. Queridos, ele foi um ativista marxista americano adepto da guerra cultural e organizador de comunidades, conhecido pelo seu famoso livro Regras para Radicais, faz uma homenagem a Lúcifer por considerá-lo o primeiro revolucionário. É considerado o fundador da Organização de Comunidades Modernas. Os seus seguidores o têm como alguém brilhante, maligno, mas brilhante.
No curso de quase 4 décadas de organização política, Alinsky recebeu muitas críticas, mas também ganhou muitos elogios de diversas figuras públicas. Suas ideias foram adaptadas na década de 1960 por alguns estudantes universitários norte-americanos e outros organizadores da contracultura da época, que os usaram como parte de suas estratégias para formar organizações nos campos universitários e em outras entidades. A revista Time publicou em 1970 que não é demais argumentar que a democracia americana está sendo alterada pelas ideias de Alinsky. Queridos, ouça a citação que eu vou estar falando para vocês. Abre aspas. Para que não esqueçamos pelo menos um reconhecimento do ombro para o primeiro radical de todas as nossas lendas, mitologia e história, e quem deve saber onde a mitologia deixa e começa a história ou qual é, o primeiro radical conhecido para o homem que se rebelou contra o estabelecimento e o fez com tanta eficácia que ele pelo menos ganhou seu próprio reino, Lúcifer. Essa era uma das citações que Alinsky mais gostava. Então Alinsky influenciou grandes nomes na política, entre eles o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que chegou a advogar em uma das suas ONGs, e Hillary Clinton escreveu a sua tese no mestrado sobre ele. Seguem 13 regras para as táticas de poder baseadas na obra de Alinsky. Vamos lá. Primeiro, poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Segundo, nunca vá além da experiência de sua comunidade. Terceiro, sempre que possível, fuja da experiência do seu inimigo. Quarto, faça o inimigo sucumbir pelo seu próprio livro de regras. Quinto, o ridículo é a arma mais poderosa do ser humano. E sexto, uma boa tática é uma que a sua comunidade aprecia. Sétimo, uma tática que se arrasta por muito tempo se torna um obstáculo. Oitavo, mantenha a pressão com diferentes táticas e ações e utilize todos os eventos do período para o seu propósito. Nono, a ameaça geralmente é mais aterrorizante que a coisa em si. E décimo, a maior premissa para táticas é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante na oposição. E 11º, se você produzir um efeito excessivamente negativo e profundo no oponente, isso poderá se voltar contra você. 12º, o preço de um ataque bem-sucedido é uma alternativa construtiva. E 13º, escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Ok, queridos? Então, amados, começando pela regra 13, Alinsky cita Jesus Cristo em Lucas 11:23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então as pessoas só conseguem atuar efetivamente com motivação adequada se acreditarem que estão do lado dos anjos e seus inimigos estão do lado dos demônios. Senão, não há motivação para a ação. O 7º nome da difusão da nova era é Anton LaVey, de 1930 a 1997. LaVey era músico, fotógrafo forense, domador de feras em circos e ocultista. Fundou a Igreja de Satã. Era líder da primeira organização abertamente satânica da história. Foi o extravagante sumo sacerdote da Igreja de Satã e autor da Bíblia satânica. Juntamente com Charles Manson e Timothy LaVey, outros gurus messiânico pop, foi figura notória nos anos de 1960. Contudo, como guru do submundo revelado da adoração satânica, serviu de bicho-papão para a mídia norte-americana sensacionalista. Uma citação: eu sou um infernal mentiroso. Maior parte da minha vida adulta, eu fui acusado de ser um charlatão, uma fraude, um impostor.
Acho que isso me faz o mais próximo ao que do diabo se deve ser, além que qualquer um. Isso é verdade. Eu minto constantemente, incessantemente, porque eu minto constantemente. Eu realmente estaria cheio de merda se eu não mantivesse a minha boca fechada e minhas entranhas abertas. Anthony LaVey. Ele afirmou ter visto que muitos dos homens que participaram de obscenidades das noites de sábados participavam de reuniões de avivamento em igrejas, em tendas, nas manhãs de domingo, que reforçaram a sua visão cada vez mais clínica da religião. No prefácio à versão alemã de A Bíblia Satânica, ele cita isso como sendo o impulso de desafiar a religião cristã. Ele acusou membros frequentadores da igreja como adeptos de uma dupla moral. Qual o legado que ele deixou? Ziena Strevick, 19 de novembro de 1963, é uma artista gráfica, musicista, compositora, escritora, ativista dos direitos dos animais e professora de religião norte-americana. Se tornou celebridade ainda criança, aos 3 anos, em 23 de maio de 1967, quando seu pai realizou o primeiro batismo satânico da história, sendo Ziena consagrada ao diabo, numa cerimônia com direito muitas performances heterodoxas para o período. O evento ganhou notoriedade mundial e serviu para a gravação do LP The Satanic Mass. Já adulto, se tornou porta-voz de seu pai, que queria se afastar da mídia. Posteriormente, rompeu com o Conselho dos Nove, o mais alto grau dos satanistas herdeiros de LaVey. Uma das declarações mais impactantes de Ziena sobre música e magia é a seguinte: o modo mais fácil de se fazer um ritual é através da música. Então, queridos, não é necessário ter um local para fazê-lo. A própria música transporta o ritual aonde quer que o som dela alcance, se tornando assim uma das mais altas formas de magia. Então, cuidado com certas músicas. E temos aqui alguns símbolos da nova era. Os símbolos são como portais ou arquétipos que dão acesso à influência de Satanás. Eles propagam a filosofia da nova era, ou seja, do anticristo. Vou falar alguns símbolos, já que eu gostaria de concluir o devocional, e na segunda parte eu vou estar explicando sobre cada um desses signos. Fita entrelaçada sem fim. Temos também o unicórnio, o signo de Lúcifer, a pirâmide, a anarquia é um símbolo, o Urano, a borboleta, meia-lua e estrela. Temos também o pé de galinha, que é o movimento hippie. Tem o casal transpessoal, a pomba com ramo, o raio, o número da besta, que é 66, pentagrama, mão chifrada, estrela de Davi em círculo, mancha, uma mancha, né? Estrela de 5 pontas, meio arco-íris, cabeça de bode, besouro, olho de Lúcifer, cruz de cabeça para baixo, Neptuno, o Tau ou Yang Yang, cruz suástica, Plutão, olho de Horus, a Tríscale Celta, sinal do infinito, estrela do caos, o hexagrama unicursal, o martelo de Thor e o traumanismo. Esses são alguns símbolos que estaremos falando na próxima semana. Os adeptos da nova era, eles acreditam que o mundo é regido por 4 eras: touro, carneiro, peixes e aquários. Eles aguardam um Messias que chama de Avatar. O movimento afirma que em 2015 findou-se a era de peixe, o reino de Deus que teve Jesus Cristo como Avatar, dando início à era de Aquário, o império das trevas, sendo Maitreya o Avatar. Porém, a Bíblia nos alerta a respeito desta situação. Respondeu Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você, querido, receba este devocional. E no próximo devocional nós vamos estar falando mais a fundo, explicando sobre cada símbolo da nova era. Aguarde, será um devocional espetacular. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No YouTube, é só colocar Ministério Pleno News, ok? Aqui no canal do YouTube. Também você nos encontra no Facebook. Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok é só colocar Ministério Pleno e o número 10. Tudo junto. Ministério Pleno 10. Ok, queridos? Então, fique com Deus. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. ¿Cuántos claman a él? Como río fluye mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Como río fluye mi interior. Purifícame.